14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literatura, Acessos. Olá, pessoal! Eu sou a Maria Beatriz, estudante de mestrado da Faculdade de Educação da UFMG. O estudo que vou apresentar a vocês faz parte da trilha Enunciações Periféricas proposta para este evento. O tema do meu trabalho é Contos de Fadas e Genealogia Foucaultiana, o apagamento da escrita das mulheres. Era uma vez um boto, um salto e um vestígio provisório de espuma sobre a invenção da história dos contos de fadas. Eu agia como um boto que salta na superfície da água, só deixando um vestígio provisório de espuma, e que deixe que acreditem. Faz acreditar, quer acreditar ou acredita efetivamente que lá embaixo, onde não é percebido ou controlado por ninguém, segue uma trajetória profunda, coerente e refletida. Michel Foucault, 1976. O boto, este personagem folclórico tão importante para o Brasil, foi citado por Foucault em um de seus cursos no Collège de France em 1976. Onde, naquela ocasião, o filósofo falava sobre genealogia e poder. A minha predileção pelo boto e por esta citação de Foucault é para ilustrar a busca aqui de apresentar o cruzamento entre os estudos históricos das narrativas folclóricas, em especial aqui dos contos de fadas, e os elementos da perspectiva genealógica proposta por Foucault. Escrever, falar, apresentar, estudar sobre a história dos contos de fadas com inspiração na genealogia Foucaultiana pode até parecer fantasioso, mas admito que ao entrar no universo fantástico dessas histórias, bem como nos referenciais teóricos de Foucault, o extraordinário pode nos envolver, e escolho assumir este risco de propor tal costura. Saliento que este cruzamento também pode sugerir um certo exagero. Contudo, quando se trata de genealogia Foucaultiana e contos de fadas, nenhum adjetivo que os limitem pode referendá-los. Quero dizer a vocês que, assim como o boto nos remete a diversos mistérios e fantasias, a genealogia Foucaultiana também nos mostra que a história que se conta acerca do surgimento das coisas, e aqui especialmente dos contos de fadas, é fantasiosa. Não no sentido de ser uma mentira, mas no sentido de ser uma invenção. Essa história parte de narrativas que veiculam a existência de uma verdade universal e linear sobre a literatura infantil, algo que só se torna possível por meio do apagamento de diferentes saberes e outras histórias que aconteceram em diversos tempos e espaços. Nesse sentido, Ítalo Calvino já nos adverte que, abre aspas, datar um conto de fadas é arbitrário, só com uma aproximação de séculos, quando não de milênios, fecha aspas. O autor ainda insiste, abre aspas, o conto maravilhoso e mágico, desde o era uma vez inicial até as várias fórmulas de finalização, não admite ser situado no tempo e no espaço, fecha aspas. Desse modo, manifesta-se o caráter contingencial, aleatório e até mesmo acidental da criação dos contos de fadas na história da humanidade. Na África, essas histórias já eram contadas buscando explicar os porquês de aspectos da natureza ou de costumes humanos. De acordo com Ana Maria Machado, existem antologias de contos de fadas de várias nacionalidades, chineses, islandeses, russos. E para Ítalo Calvino, o conto de fadas chega-nos de uma antiguidade ainda mais remota que o mito religioso. Remonta à época das primitivas comunidades de caçadores, antes ainda que fossem inventadas a agricultura e a pastorícia. Sendo assim,
Nota-se que não há uma verdade estável acerca da história dos contos de fadas. Ela é inventada em meio às relações de poder, haja vista que a verdade, segundo Foucault, é deste mundo. Ela é produzida nele, graças a múltiplas coerções, e nele produz efeitos regulamentados de poder. Logo, não sem motivo, Foucault é o filósofo reconhecidamente percebido como aquele que arrasta as belas verdades universais para o fundo das águas, metaforizando o movimento do boto. E assim, o boto, tão bem mencionado por Foucault, expressa uma provocação que o que temos de informação acerca do surgimento dos contos de fadas não se pode colocar em uma linha do tempo coerente e refletida. Sendo assim, é possível dizer, inspirada em alguns elementos da genealogia Foucaultiana, que o processo histórico de produção dos contos de fadas se fez atravessado por uma cisão de gênero, por meio da seleção de histórias de autorias masculinas. As publicações dessas narrativas remetem exclusivamente à tríade de escritores europeus, Charles Perrault, irmãos Grimm e Christian Andersen, e mais tarde o Walt Disney. Na história do Ocidente, houve um investimento em algumas versões dos contos de fadas para que fossem essas as histórias clássicas e universais autorizadas a habitarem os currículos endereçados às crianças. Essa seleção privilegiou as narrativas desses autores homens e, por isso, ainda hoje, os contos escritos por mulheres ainda não são conhecidos e divulgados. É recente, no Brasil, a publicação de 2 obras que resgatam a escrita de contos de fadas feitas por mulheres. Um livro, abre aspas, o título Na Companhia de Bela, Contos de Fadas por autoras dos séculos XVII e XVIII, fecha aspas, foi lançado em 2019, e outra publicação, em forma de recurso eletrônico, abre aspas, Antologia de Contos de Fadas Franceses de autoria feminina do século XVII, fecha aspas, também publicada em 2019, mas pelo Núcleo de Pesquisa de História da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, organizado por Maria-Helene Torres, Aida Carla da Cunha, André Luiz L. de Menezes. Sobre o apagamento da escrita das mulheres. Diferentes publicações consideram que Charles Perrault foi quem inaugurou a literatura infantil com os seus recontos dos contos de fadas, a partir do ano de 1697, com a obra Contos da Mãe Gansa. No entanto, Ítalo Calvino é categórico quando afirma que os contos de fadas são muito mais antigos que Perrault e que os Grimm. Mas outras narrativas nos mostram também que antes de Perrault já haviam mulheres escritoras de contos de fadas na França desde os anos 1650, que criavam os famosos salões literários para reunir mulheres em torno da literatura, como mostram os estudos de Susana Ventura e Cássia Leslie. A partir desses encontros, os contos de fadas se tornaram um gênero popular da moda, onde mulheres que circulavam entre a nobreza, conhecidas como preciosas, dedicavam-se à produção escrita e transcrição de contos de fadas. Segundo Susana Ventura e Cássia Leslie, os salões literários existiam desde pelo menos 1610, em Paris, e ofereciam, de certo modo, uma educação não formal e cooperativa entre as mulheres. Nos encontros, elas podiam aprofundar os conhecimentos de literatura, ciência, filosofia e conversar no mesmo nível dos homens, em pleno século XVII. Charles Perrault era, inclusive, frequentador desses salões e apoiador dos encontros, situação percebida quase como que clandestina, haja vista que essas mulheres não era permitida a escrita e veiculação de suas ideias. Abre aspas. Para a maioria das mulheres nascidas nos séculos XVII e XVIII, a escrita era uma prática amadora. Fecha aspas. Ventura Leslie. Somente aos homens a escrita profissional era autorizada. Devido a isto, muitas mulheres publicaram anonimamente seus escritos,
utilizando muitas vezes pseudônimos masculinos e dentro dos salões recebiam uma identidade de grupo que as transformou em Condensa X, Mademoiselle Y, Baronesa Z e que acabou por desvalorizá-las. Tanto a vida quanto o trabalho literário dessas mulheres ficaram esquecidos e apagados em consequência de todo esse anonimato. Apenas o conto A Bela e a Fera, de autoria de Jean-Marie Le Prince de Belmonte, é citado em algumas coleções de contos de fadas. Em 1698, Charlotte Rose de Calmont de la Force, conhecida pelo pseudônimo Mademoiselle X, publicou o conto Salsita, que é a versão mais antiga de uma história que só ficou conhecida quando registrada pelos irmãos Grimm com o título de Rapunzel. A popularidade que o conto alcançou em todo o mundo a partir da publicação dos irmãos Grimm em 1812 é outra mostra do apagamento dessas escritoras. Tal evidência reforça o argumento de que a invenção desse discurso acerca dos contos de fadas fora construída a partir de uma cisão de gênero, na qual a seleção dos contos nos últimos séculos privilegiou as narrativas masculinas, as coletâneas de Perrault, dos Grimm e de Andersen. Não porque as femininas não existiam, mas porque as relações de poder que foram estabelecidas socialmente fizeram com que não saibamos as versões mais antigas. É estimulante saber que uma das preciosas, Marie-Jeanne L'Héritier de Villandon, parente próxima de Charles Perrault, publicou contos em que ressaltava a inteligência das mulheres e sua possibilidade de se desenvolverem intelectualmente. Muitas vezes, essas mulheres escreviam histórias com personagens guerreiras, chefes de Estado, escritoras, reforçando a busca pela igualdade entre homens e mulheres, e que têm qualidades equivalentes, como força, valentia, características muito distintas das prescrições das clássicas princesas. Susana Ventura e Cassa Leslie ainda destacam que até a popularidade dos contos de fadas surgida nos salões franceses, não se considerava que o conto popular pudesse ser gerador de uma forma literária interessante. Em 1690, o livro de Marie Catherine, A Ilha da Felicidade, foi considerado o primeiro conto de fadas escrito na França. Em sua publicação História de Hipólito, também em 1690, ela cria uma personagem principal que é uma fada, uma espécie de variante da maga celta Melusina, e o sucesso da publicação produz a moda das fadas na sociedade francesa. Até 1698, ela publica mais 8 romances preciosos, contos de fadas, novos contos de fadas, ilustres fadas, entre outros. Contudo, foram as histórias recontadas por Perrault que ganharam espaço na sociedade francesa e em outros países europeus. Isso talvez devido ao fato de que Perrault era, primeiro, um homem e uma cultura patriarcal. Segundo, porque era poeta e advogado de prestígio na corte do rei Luís XIV. E terceiro, porque viveu em pleno centro da vida literária e política francesa, segundo Ítalo Calvino. Diante desse cenário, percebe-se que o apagamento da escrita das mulheres, em articulação com a invenção da infância, fabricou a autoria masculina dos contos de fadas ao longo desses últimos séculos. Essa maquinaria atuou e permanece atuando, atravessada pelas questões de gênero, e nos possibilita refutar a linearidade histórica que apagou a publicação de contos de fadas de autorias femininas. Podemos tentar traçar de outro modo o percurso histórico que inclui a escrita das preciosas e a oralidade das camponesas em uma linha do tempo que apresenta outra perspectiva dessa história, uma vez que a abundância dessas fontes orais eram, na sua maioria, mulheres, e que, como foi evidenciado e mostrado aqui nesse podcast, as interdições a que essas mulheres foram submetidas ao longo de séculos produziram apagamentos profundos na história da literatura infantil. Concluo, então, a apresentação deste trabalho convidando todos e todas a conhecerem as versões dos contos de fadas clássicos escritos por essas mulheres preciosas do século XVII e XVIII que atualmente já circulam em diversos meios de produção literária e acadêmica. Um grande abraço.